Estudamos para concursos de português. Eu vou ler uma apostila, um manualzinho de português. Interessante. Capítulo 1, verbos. No capítulo 1, a gente lê sobre verbos, a noção do verbo, a flexão de número e pessoa, a flexão de modo, a flexão de tempo, as formas nominais, a conjugação verbais ar, ir, a classificação verbal, os verbos auxiliares, a conjugação dos verbos auxiliares, os verbos regulares, os verbos defectivos, os verbos anômalos, os verbos abundantes em ar, os verbos abundantes em er, verbos abundantes em ir, os verbos regulares, a conjugação dos verbos regulares, a lista de verbos regulares em ar, a lista de verbos regulares em er e a lista de verbos regulares em ir. Basicamente vai ter um monte de vai ter um parágrafozinho de explicação, e você tem um monte de exemplos nesse livrinho, nesse manual de verbos para ali estudar português. Mas vamos ver uma coisinha básica. 56 menos 15 dá igual a 41 páginas. Tem 41 páginas de conteúdo, mas com páginas pequenas, tá? Vamos lá. Verbos regulares, regulares, auxiliares, abundantes, defectivos e anômalos. Verbo é a palavra que indica uma ação, algo que alguém está fazendo, um estado, maneira como as coisas são ou estão em um fenômeno da natureza. Exemplos: eu brinco, do verbo brincar, de ação, com o videogame. Exemplo: as visitas são legais, do verbo ser, que é um estado, ação ou estado, né? Agora que eu penso, normalmente eu sempre associo um verbo com ação e quase nunca com estado. Por isso que eu estou errando tantas questões, né? Nova ponta de informação. Verbo também é estado, né? E eu tinha esquecido, meio que esquecido disso. E fenômeno da natureza também é verbo. Bom, o terceiro exemplo é o choveu, do verbo chover, que é um fenômeno da natureza, que ele falou agora. Estado é o mais importante para mim nesse momento. Nesses exemplos, o verbo brincar mudou a sua forma para brinco. O verbo ser, de estado, se transformou em são. E o verbo chover, de estado de natureza, fenômeno natural, virou chover. Essas mudanças são chamadas de conjugações ou flexões. Quando você muda uma coisa, o verbo origem, a palavra origem, ela vira uma conjugação, uma flexão. E existe para dar ideia de número ou pessoa. Normalmente você conjuga ou flexiona para reflexionar a pessoa que está sendo referida ou um número de pessoas, coletivo. E também modo e tempo do verbo também. Flexão do número de pessoas. Agora explicando as flexões que estão falando aqui. A flexão do número de pessoas é o verbo que pode indicar dois números, ou seja, uma quantidade de coisas maior que um. Singular, o verbo pode indicar dois números, singular ou plural, né? Explicando mais ainda. E três pessoas, três pessoas. Separando essas três pessoas que são usadas como a base para como é que se diz, conjugar a flexão do verbo. Você fala em primeira, que é a pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira é quem fala, a segunda é com quem fala e a terceira é de quem fala. De quem eu estou falando, com quem estou falando e quem é que está falando. A primeira pessoa, se no singular, a segunda pessoa no singular, a terceira pessoa no singular são representadas por eu, na primeira, tu na segunda e ele, ela, você na terceira. E quando elas vão para o plural, essas carinhas viram eu vira nós, tu vira vós, e ele, ela, vocês viram só colocam um Szinho. Mas o engraçado é que o eu vira vós, nós e vós, né? Eu vou anotar aqui do lado do treco que eu vira nós e tu vira vós. E vou anotar do lado do vós e nós que nós vira eu e vós vira tu. Interessante, não? Daí, formos primeiro essas flexões do tipo pluralidade, né? Três pessoas. Depois, a gente flexiona as coisas sobre os modos delas. Daí, os modos é interessante
são indicativos, podem ser separados em modos indicativos, subjuntivos ou imperativos. Os indicativos expressam uma certeza, uma certeza. Exemplo. Ele não trouxe um lanche. As crianças perguntam tudo, tudo. Isso é a expressão da flexão para uma certeza, né? Ele. Terceira pessoa no singular. Não trouxe ação. Ele não trouxe lanche. Interessante. Trouxe de trazer. Hã? Segundo fala as singular plural. Não. Segunda pessoa plural. Não, isso aqui é terceira pessoa plural. Droga, tô confuso. As crianças perguntam, flexão de modo tudo, indicativo. Interessante. O próximo é o subjuntivo. A expressa uma possibilidade. Primeiro, uma certeza. Segundo, uma possibilidade. Uma coisa que não tem certeza. Entendi. Nível mais baixo do certeza, né? Ou pode-se dizer que um desejo. Exemplos, talvez elas apareçam na festa se o meu time vencesse. Talvez é a palavra para possibilidades. E também, se seu meu time vencesse. Isso aqui é o mais. Dá para perceber que é uma possibilidade, um desejo, como do jeito que está escrito, né? Esse aqui é meio difícil, né? Bom, e o último, flexão de modo, é o imperativo. O imperativo expressa o quê? Uma ordem, império, ordem ou pedido. Exemplo, não jogue lixo nas ruas. Isso é uma ordem. E ajudem a diminuir a violência. Isso é um pedido. Alguma palavra que pode ser sempre relacionada com o imperativo? Não consigo identificar aqui, não. Próximo, flexão de tempo. Flexão de tempo! O verbo indica tempos como presente, passado e futuro. O passado pode ser usado como falado como pretérito. Nos modos indicativo e subjuntivo, o pretérito e o futuro se dividem em outros. O pretérito, se você não entendeu, o indicativo é certeza, o subjuntivo é possibilidade, não certeza, e o pretérito é o passado também, e o futuro se divide em outros. Ou seja, quando fala de tempo, ele fala de verbo no pretérito prévio do indicativo do futuro, verbo indicativo do pretérito, ou verbo subjuntivo do pretérito, ou verbo subjuntivo do futuro. Entendeu? Em tempos de modo indicativo, vira. Quer dizer, os tempos, quando vira modo do indicativo, ele pode ser separado em presente. Se lembra que o indicativo é certeza. Indicativo é certeza. Daí você pode dizer que eles são tempos do modo indicativo, presente, certeza de presente, que é uma ação atual, eu compro figurinhas. Uma certeza do pretérito imperfeito, que é o passado imperfeito. Ação não terminada no passado, eu comprava figurinhas. Depois tem o seu pretérito imperfeito. Quer dizer, o perfeito, que é uma ação que foi terminada. Interessante, hein? Uma separação entre não terminada e uma separação terminada. No passado. O exemplo é eu comprei figurinhas. Terminando com EI, o outro quando terminava com AVA. Vamos lá. E aí, continuando, um indicativo pode ser representado também como pretérito mais que perfeito. Tem mais que perfeito ainda? Daí, ação antes, eles representam ação antes. Isso aí é indicativo ainda, tá? Ação antes de outras no passado. Olha, o mais que perfeito é um passado. Entendi. O imperfeito é uma coisa que continua. O segundo o perfeito é uma coisa que termina. E o terceiro é uma coisa que terminou antes mesmo de você falar dela. Ou seja, o passado, mais passado ainda. Eu já comprara as figurinhas quando ganhei o álbum completo. Eu já comprara as figurinhas quando ganhei o álbum completo. Fim do futuro. Quer dizer, o próximo indicativo é o futuro do presente. O futuro do presente representa a ação que vai acontecer. Futuro, né? Vai acontecer. Interessante, simples, né? Daí,
Um exemplo é: eu comprarei, vou comprar, vou fazer isso. Ou comprarei, arei as figurinhas. E o último indicativo é o futuro do pretérito. Futuro do presente. Futuro do pretérito é passado, né? Pretérito é passado. Então, futuro do pretérito. Futuro do passado? Ou seja, ele vai colocar alguma. Isso aqui eu tô chutando, não tô lendo ainda não. Vai colocar alguma coisa, uma coisa do passado que terminou, vai terminar no futuro. Vamos ver se eu estou certo. Ação que poderia acontecer e que depende de outra no passado. Bom, eu errei, mas é basicamente a coisa de depender uma ação que depende do passado. Por exemplo, eu compraria as figurinhas. Compraria as figurinhas. Se você comprar as figurinhas, isso vai ser um treco do futuro, né? Bom, próximos, flexão de tempo, só que é para subjuntivos. Você lembra que são subjuntivos? São possibilidades, coisas confusas, dúvidas. Então, elas podem ser separadas em tempos de presente pretérito imperfeito, ou seja, um passado imperfeito ou um futuro do presente, né? Mas quando elas são um subjuntivo presente, um subjuntivo pretérito perfeito, um subjuntivo ser um subjuntivo futuro do presente, elas meio que têm definições diferentes, né, daquelas do impérito, porque o subjuntivo é uma possibilidade. No presente, um subjuntivo do presente é o fato que pode acontecer no momento presente. O exemplo é talvez eu compre as figurinhas. O subjuntivo do pretérito perfeito pode-se dizer que é o fato que expressa uma condição do passado. O interessante aqui é que está falando fato, né? E o terceiro, subjuntivo do futuro do presente, é o fato que expressa uma possibilidade no futuro. Você entendeu? Basicamente fala presente, passado, futuro. Pretérito é aquela palavra engraçada para passado. Pretérito imperfeito ou futuro, futuro do presente. O exemplo é quando eu comprar figurinhas. Três pontinhos. Futuro. Daí tem um trequinho aqui. Para conjugar os verbos de modo subjuntivo, que há possibilidades, facilita se você usar antes palavras como o que, se ou quando. Vamos ver aqui. Que, se ou quando. Bom, o que não estava no outro lá, mas o se está no pretérito imperfeito e o quando está aqui no exemplo do futuro do presente. Quando eu comprar figurinhas. Se eu comprasse figurinhas. Quando e se? E o que? Talvez eu compre as figurinhas, né? Que talvez eu compre as figurinhas? Interessante, né? Que, se e quando. Que, se, quando. Por que isso é importante? Porque se eles perguntarem das drogas dos verbos, se você lembrar que um que ou um quando é futuro do presente, você vai acertar. Bom, eles usam aqui os exemplos. Que para o presente, que eu compre. Se para o pretérito, que é o passado, se eu comprasse. E quando para o futuro, quando eu comprasse. Bom, próximos é o modo imperativo. Vamos flexionar ainda mais o tempo no imperativo. O imperativo é ordem ou pedido. Ordem ou pedido. Daí o tempo do imperativo pode ser afirmativo, negativo, afirmativo ou negativo. E o modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Isso aqui é novo para mim. Nunca vi uma questão que estava perguntando sobre um negativo ou negativo. Bom, o afirmativo em segundas pessoas é o tu, vós, né? São as mesmas do presente do indicativo, sem o S final. As outras são as mesmas do presente e do subjuntivo. Volta aqui. Ele está falando, mas não está falando, né? Porque eu vou ter que voltar para lembrar o que elas são. As mesmas do presente e do indicativo. As segundas pessoas, tu e vós, são as mesmas do presente e do indicativo. O presente do indicativo era a ação atual. Eu compro figurinhas. E sem o S. Tá. No final. Tus, vós. Tá. E as outras são as mesmas do presente e do subjuntivo. O presente subjuntivo é fato que pode acontecer no momento presente. Talvez eu compre as figurinhas. Não entendi, na verdade. A explicação é: olha tu. Tu. Ele está usando o tu lá, que é o imperativo, né? Olha tu, olha tu, olha tu. Do presente do indicativo, tu olhas menos o S.
Tu olhas, olha tu. Interessante e engraçado. E o próximo é o negativo. O negativo é igual ao presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo era fato que pode acontecer no momento presente. Tá. Com a palavra não na frente. Ou seja, interessante que o apelativo só fala o presente com um não. Tipo, não sub, ele não fez as minhas coisas. Não fez o que é a minha ordem, eu não fiz o meu pedido, né? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Deu errado o meu exemplo, né? O exemplo é não olhe para trás. Com um não aqui, não olhe. Com a ação, o verbo no indica no subjuntivo de possibilidade. Não olhe para trás. Do presente do subjuntivo. Que você olhe. Entendi. E não entendi ao mesmo tempo. Observação. No modo imperativo não existe uma primeira pessoa no singular, que é o eu. Ele usa só o tu e vós. Pois não damos ordens à primeira pessoa do singular. Ou seja, você não dá ordens a você mesmo. Eu. Entendeu? Engraçado, olha, mas é engraçado e interessante também. Eu não tinha percebido isso, apesar de ser óbvio, né? Você não dá ordens a você mesmo, você dá ordem a outro cara. Bom, pois não damos ordens a nem fazemos pedidos a nós mesmos. As demais pessoas ficam depois do verbo. Os exemplos são canta tu, canta você, cantamos nós ou cantamos vocês, né? Se você não percebeu, o tu e você são a segunda e terceira pessoa do singular e o nós e o vocês são as segunda e terceira pessoa no plural. Depois de todas essas coisas de flexão de modo, flexão de tempo e flexão de tempo sendo separadas em indicativos, subjetivos e indica imperativos, vamos agora formas nominais. Acabou as flexões? Vamos falar das formas nominais. São 40 páginas, cara, e já deu 16 minutos. Eu achei que já que o livrinho é curtinho, pequenininho, páginas pequenas, ia demorar mais, mas eu estou comentando demais. Não, vamos só ler aqui. As formas nominais. O verbo tem três formas nominais. Infinitivo é o nome do verbo. Exemplos: andar, viver, sorrir. O gerúndio expressa algo que está acontecendo, terminando as palavras com endo. Exemplos: andando, vivendo ou sorrindo. Indo, 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 indo. NDO, entendeu? E a forma nominal particípio termina com ado ou ido. Adoído, adoído. Daí você vira o verbo vira andado, vira vivido ou vira sorrido. Interessante. Depois disso, das conjugações. Os verbos podem ser divididos em três conjugações de acordo com a sua terminação no infinitivo. Uma conjugação de ar, uma conjugação de ir ou uma conjugação de er. Que são os verbos, para cada um é um verbo, né? Que termina com essas coisas. A observação, o verbo pôr, que termina com or, e seus derivativos compor, opor, repor e etc., eles pertencem à segunda conjugação, a do er, tá? Pois antigamente a palavra não se chamava por, ela se chamava poer, que terminava com er, né? Então era a segunda conjugação, entendeu? Ou seja, existem palavras que não terminam com ar ou er ou ir, mas que antigamente eram umas palavras que terminavam com essas letras, ar, ir ou ir, né? Daí elas são conjugadas com a ordem antiga, com o passado. Bom, veja uma lista derivada de verbos por na página 25. E eu não vou lá, mas é interessante. Depois, aqui que tem as listinhas que eu falei que tem um monte de verbo agora. Classificação dos verbos. Os verbos podem ser auxiliares, regulares e irregulares, defectivos, abundantes ou anômalos. Os verbos, daí explicando cada um. Os verbos auxiliares são os principais verbos auxiliares, são ser, estar, ter, haver. Ser, estar, ter, haver. Ser, estar, ter, haver. Ser, estar, ter, haver. São chamados de auxiliares porque entram em conjugação de outros verbos. Entram na conjugação. Na conjugação. O exemplo foi derrotado, está cercado, tinha falado e havia feito. Conjugação dos verbos auxiliares, ser, ter, estar, ter, haver. Daí tem vários tipos de conjugações, né, que a gente já fez uns exemplos. Conjugação para o indicativo, conjugações para o pretérito imperfeito, conjugações para o pretérito perfeito, conjugações para o pretérito mais que perfeito, conjugações para o futuro do pretérito, do futuro do presente e futuro do pretérito.
Daí separa, obviamente, nas primeiras, segundas e terceiras pessoas, no plural e no singular. Entendeu? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Bom, ser vira sou com o singular, né? Tipo, se ficava explicando toda hora qual que é o eu, o tu, o ele, nós, vós, eles, fica difícil e demora, né? Então a gente só vai ler os trequinhos direto, mas saiba que eles estão falando primeiro dos três primeiros singular, que nem a gente leu na primeira vez, na ordem das pessoas, e depois nos plurais, mas é tudo a ordem na mesma. Primeira, segunda e terceira pessoa no singular, primeira, segunda e terceira pessoa no plural. Agora vamos lá. Indicativo do presente, começando com o indicativo do presente, ser. Sou, é, somos, sois, são. Indicativo do presente, estar. Estou, estou, estás, está, estamos, estais, estão. Ter indicativo do presente, tenho, tens, tem, temos, tendes, tem. Haver, indicativo do presente, ei, as, há, havemos, haveis, não. Ão. Próximo, pretérito perfeito, imperfeito. Ser, pretérito imperfeito, indicativo do pretérito imperfeito, era, eras, era, éramos, ereis, éreis, eram. Estar, indicativo, pretérito imperfeito, estava, estavam, estavas, estava, estávamos, estáveis, estavam. Ter, indicativo, pretérito imperfeito, tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhais, tinham. Haver, indicativo e pretérito imperfeito. Havia, havias, havia, havíamos, haveis, haviam. Próximo, ser, indicativo, pretérito perfeito. Fui, foste, fui, foi, fomos, fostes, foram. Interessante que o ser vira com F. Hein? Estar, pretérito imperfeito do indicativo. Estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes, estiveram, tive, tivestes. Próximo é ter. Ter, pretérito perfeito do indicativo. Tive, tiveste, esteve, tivemos, tivestes, tiveram. Haver, pretérito perfeito do indicativo. Houve, houveste, houve, houvemos, houvestes e houveram. Próximo. Ser, haver, estar, tiver, né? Ser, ir. Bom, pretérito perfeito do indicativo. Ser, fora, foras, fora, furamos, foreis, foram. Pretérito mais que perfeito do estar, estiver, estiveras, estivera, estiveremos, estivereis, estiveram. Pretérito mais que perfeito, indicativo do tiver, tivera, tiveras, tivera, tiveremos, tiveramos, tivereis, tiverão. E pretérito mais que perfeito do verbo haver, no indicativo, houverá, houverás, houverá, houveramos, houvereis, houverão. Ah, futuro do presente, do indicativo do futuro do ser. Serei, serás, será, seremos, sereis, serão. Futuro do presente, do estar, do indicativo. Estarei, estarás, estará, estaremos, estareis, estarão. Futuro do presente, do tiver, do indicativo. Terei, terás, terá, teremos, tereis, terão. Futuro do presente, do haver, do indicativo. Haverei, haverás, haverá, haveremos, havereis, haverão. Futuro do pretérito, e para terminar com o futuro do pretérito, do ser, do indicativo. Seria, seríamos, sereis, seriam. Estar, futuro do pretérito, indicativo. Estaria, estarias, estaríamos, estareis, estariam. Tiver, futuro do pretérito, indicativo. Teria, terias, teríamos, tereis, teriam. Haver, futuro do pretérito, indicativo. Haveria, haverias, haveríamos, havereis e haveriam. Depois, finalmente, vai para os subjuntivos, né? Que tem menos dessas coisinhas, né? O subjuntivo só tem presente, passado e futuro, e o imperativo só tem afirmativo e negativo, né? Bom, subjuntivo do presente, do ser. Só que esses aqui tem um. Esses caras, você pode dizer que tem um. Tem um pouco diferente aquelas coisas do primeira pessoa e terceira pessoa, segunda e terceira pessoa, no singular e no plural que eu falei. Quando fala num subjuntivo, como você chama possibilidade, ele usa aquelas. Se lembra, volta aqui, deixa eu voltar aqui uma página. Como é que é? Ele usa aqui, ó. Para conjugar os verbos do modo subjuntivo, facilita se você usar antes as palavras que, se e quando, entendeu? Daí, para se você representar esses subjuntivos, ele usa essa coisa mesmo. O que, se e quando. O que para o presente, o se para o futuro, para o passado e o
quando pro futuro, futuro. Daí vira a representação do ser, estar, tiver e haver, vira representado, vira representado, né? Vira usando essa palavra com o eu, tu, ele, nós, vós e eles, dependendo do tempo, né? Ou seja, um subjuntivo do presente usa o que com eu para fazer as representações, as conjunções das coisas. Que com eu do ser vira seja, entendeu? Daí fica que com tu, que ele, que nós, que vós, que eles, e daí todos eles vão ser flexionados. Mesma coisa no pretérito imperfeito, só que usa o se. Se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles. E no futuro vira quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles. As mesmas coisas das pessoas primeira singulares, primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural. Só que usa esse extra aí. Bom, agora, como eu só expliquei isso para não ficar falando que eu toda hora, né? Subjuntivo do presente ser. Seja, seja, seja. Sejamos, sejais, sejam. Subjuntivo do presente do estar. Esteja, esteja, estejas. Estejamos, estejais, estejam. Subjuntivo do presente do tiver. Tenha, tenhas, tenha. Tenhamos, tenhais, tenham. Subjuntivo do presente do haver. Haja, hajas, haja. Hajamos, hajeis, hajais, hajam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu uso se, né? Fosse, do ser, vira fosse. Fosse, fosses, fosse, fosse, de novo, fossemos, fosseis e fossem. Subjuntivo do pretérito imperfeito do estar. Estivesse, estivesses, estivesse, estivéssemos, estivesseis e estivessem. Pretérito imperfeito do subjuntivo do tiver. Tivesse, tivesse, estivéssemos, tivesse, tivesseis e tivessem. Eu falei errado a ordem, tá? Próximo, haver. Pretérito imperfeito do verbo haver no subjuntivo. Houvesse, houvesse, houvesses, houvesse, houvesses, houvesse, houvessemos, houvesseis, houvessem. E, por fim, o futuro, subjuntivo do futuro. Subjuntivo do futuro, usando a palavra quando. Do ser, vira for, fores, for, formos, fordes, forem. Subjuntivo do futuro, do estar, é estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverdes, estiverem. O subjuntivo do futuro, do tiver, vira tiver, tiveres, tiver, tivernos e tiverdes e tiverem. E o subjuntivo do futuro do haver vira houvere, houver, houveres, houver, houvermos, houverdes, houveram. Agora, só para simplificar, né? Usando os tecos, aquelas palavrinhas extras do subjuntivo. Que eu seja, ou que nós sejamos, ou que eles sejam. No exemplo do pretérito imperfeito, se nós estivéssemos, se vós tivesseis. E no futuro, quando eu houver, quando tu houveres, quando ele estiver, quando nós tivermos, quando vós te estiverdes. Esse voz é o mais engraçado, né? E quando eles forem, né? Agora, voltando para vamos tentar essas coisinhas aqui no imperativo agora, no auxiliares, nessa conjugação desses verbos auxiliares para imperativo de ordens afirmativas ou negativas. O imperativo, um verbo auxiliar imperativo afirmativo, vira ser, vira ser, seja, sejamos, sede e sejam. Você percebeu que só tem 5? Porque no imperativo se lembra que falou que não usa eus, porque não dá para se dar ordem a si mesmo. Então você só usa para pessoas nos. Só se dá para dar ordens no afirmativo e conjugar esses verbos para a segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. O eu é uma primeira pessoa do singular, entende? Mas a primeira pessoa no plural não é só eu, é várias pessoas também, tem outras pessoas. Ele pode ser conjugado, né? Droga, eu não lembro a pessoa, flexionado. Isso. Daí vós e vocês, entendeu? Bom, vamos lá. Imperativo, afirmativo. Ser vira ser, seja, sejamos, sede, sejam. Estar vira imperativo afirmativo, está, esteja, estejamos, está e estejam. Estiver no imperativo afirmativo vira tem, tenha, tenhamos, tende, tenham. No haver, haver no imperativo afirmativo vira a, haja, hajamos, hajei, havei, hajam. Depois,
O imperativo negativo vira as coisas, as mesmas coisas, só que coloca, que nem falou na explicação, do negativo, coloca o não na frente. Ou seja, não sejas tu, não esteja você, não tenhamos nós, não sejais vós, vós não sejais vós, tu, vocês. Manda zoado, isso aqui é negativo. Bom, ser vira sejamos. Espera. Não, eu estava achando que essa me parecia a mesma coisa, mas não é não. Sejais e sejam. Estar vira negativo, vira estejamos, estejais, estejam. O tiver no negativo vira tenhamos, tenhais, tenham. E o haver no negativo vira hajamos, hajais, hajam. Complexo, né? Já passou 29 minutos e a gente ainda está na página 24. Depois dos verbos nas formas nominais. Infinitivo impessoal. Impessoal. Ser, estar, ter ou haver. Forma nominal de gerúndio, sendo, estando, tendo e havendo, né? O ser, estar, ter e haver. E o particípio das formas nominais vira sido, estado, tido, havido. Depois, finalmente acabou esse treco dos verbos normais. E vai para um treco de verbos, das outras explicações de outros verbos. Tipo verbos irregulares, verbos defectivos, verbos anômalos e verbos abundantes. Mas não tem muita explicação desses caras. Verbos regulares são os verbos que são aqueles que sofrem alguma mudança no radical ou que não seguem o modelo de conjugação do ar, er ou ir. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante. Os verbos defectivos são os verbos que defectivos são aqueles que não têm a conjugação completa. Os principais são a primeira conjugação como adequar ou computar, a segunda conjugação com acontecer, doer, feder e precaver, e a terceira conjugação com abolir, colorir, demolir, emergir, falir, imergir e unir. Não entendi, na verdade. São também defectivos os verbos que indicam fenômenos da natureza. O que é o cara do choveu, né? Os exemplos são chuviscar, nevar, relampejar, trovejar e ventar. Alvorecer, amanhecer, acontecer, chover e entardecer. Depois disso tem os verbos anômalos. Verbos anômalos são aqueles que têm mais de um radical em sua conjunção. Mais de um radical, o ar e ir. Daí os principais são ir, ser, por. Ir, ser, por, ir, ser, por, ir, ser, por, ir, ser, por, ir, ser, por. E se conjugam assim. Ir vira eu vou, ir vira eu fui, ir vira eu irei. Ser vira tu és, ser vira tu és fostes e ser vira tu serás. Interessante. E o por vira por, ele põe, o por vira ele punha e o por vira ele porá. Tem mais exemplos aqui. Antepor, justapor, compor, opor, contrapor, pospor, decompor, predispor, depor, presupor, decompor, propor, dispor, recompor, entrepor, reimpor, expor, repor, impor, sobrepor, indispor, supor, interpor e transpor. Vamos aprender mais palavras. Depois, os verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles que têm mais de um particípio, participio regular, terminado em ado ou ido, e outro irregular, quase sempre mais curto. Zoado, essas coisas, tá me confundindo. Daí chegou numa parte em que tem só um monte de exemplos de verbos. Monte de exemplos de verbos conjugados em outras coisas e trecos. Ou seja, finalmente acabou o treco teórico e apareceu um treco só para você aprender palavras novas. Tem tantas palavras e aí vamos ler todas elas? Vamos, né? Vamos aprender verbos. Não era para ir até a página 51? Depois da página 54, vai para verbos regulares de segunda conjugação. Verbos regulares de terceira conjugação. Agora chegou na parte final, né? Vamos lá.
primeiro exemplo dos verbos abundantes de conjugação no infinitivo, particípio regular ou particípio irregular, né? Primeiro vamos ler todos os de infinitivo. Aceitar, anexar, cativar, cegar, completar, confessar, curvar, descalçar, despertar, dispersar, dizer, entregar, enxugar, estreitar, expressar, expulsar, falhar, fartar, findar, fixar, fritar, ganhar, gastar, isentar, juntar, libertar, impor, limpar, livrar, manifestar, matar, misturar. Murchar, ocultar, pagar, pagar, pegar, quitar, raptar, secar, segurar, soltar, sujeitar, suspeitar e vagar. Esses são todos os verbos abundantes de conjugação no infinitivo. Agora, os particípio regular. Só que eles são, tipo, a primeira está na ordem do mesmo que eu falei agora no infinitivo, né? O aceitar, aceitado, aceito, entende? Bom, particípio regular, aceitado, anexado, acativado, cegado, tudo termina com ado, né? Cegado, completado, confessado, curvado, descalçado, despertado, dispersado. O dizer não tem. Entregado, enxugado, estreitado, tipo, não tem um dizado, né? Bom, entregado, enxugado, estreitado, expressado, expulsado, falhado, fartado, findado, fixado, fritado, ganhado, gastado, isentado, juntado, libertado, limpado, livrado, manifesto, matado, misturado, murchado, ocultado, pagado, 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 pegado, quitado, rabitado, salvado, secado, segurado, soltado, sujeitado e suspeitado e vagado. Depois, no final, o particípio regular. Verbos abundantes de primeira conjugação no particípio regular. Do aceitar, aceito, aceitado, de aceito. Aceitou. Termina com os, né? Aceito, anexo, cativo, cego. Aceito, anexo, cativo, cego, completo, confesso, curvo, descalço, desperto, disperso, dito, entregue, enxuto, estreito, expresso, expulso, falho, farto, findo, fixo, frito, ganho, gasto, isento e junto, liberto, limpo, livre, manifesto, morto, misto, murcho, oculto, pago, pego, kit. Esse aqui é engraçado, ele termina com E em vez de O. Rápido, salvo. Deixa eu ver o kit. Quitar, quitado, kit. Quitar, quitado, kit. Quitar, quitado, kit. Interessante. Rápido, salvo, seco. Secoro, solto, sujeito. E suspeito, vago. E assim terminam as conjugações de primeira. Verbos abundantes de segunda conjugação. Se lembra, você não está entendendo o que eu estou lendo aqui? O verbo abundante de primeira conjugação são os verbos que terminam com ar, entendeu? Agora o que eu vou ler são os que terminam com er. E depois eu vou ler o de terceira conjugação que termina com ir. Se você não entendeu que é o treco sendo conjugados com ar, o ir e o ir. Entendeu? Bom. A verbos abundantes de segunda conjugação. Segunda conjugação é o er. Er. O no infinitivo. No infinitivo. Acender. Acender, agradecer, benzer, convencer, eleger, encher, envolver, escrever, fazer, morrer, nascer, pôr, prender, querer, refazer, repor, revolver, submeter, surpreender, suspender e ver. No particípio singular virá acendido, agradecido, benzido, convencido, elegido, enchido e envolvido. Escrever não tem, fazer não tem, vira morrido, nascido, pôr não tem, prendido, querido, refazer não tem, repor não tem, revolvido, submetido, surpreendido, suspendido e ver não tem um particípio regular. Segunda conjugação, particípio regular. Vira acesso, grato, bento, convicto, eleito, cheio, envolto, escrito, feito, morto, nato, posto, preso, requisto, refeito, reposto, revolto, e submisso, supresso e suspenso. Depois os verbos abundantes de terceira conjugação, que é o ir, que é o que tem menos. Você vai ver, você vê que o ar tem mais, o er tem metade e o ir tem nível baixo. Tem poucos. Bom, o verbo de abundante de terceira conjugação, ir, no infinitivo virá, tem o abrir, cobrir, corrigir, descobrir, distinguir, emergir, excluir, exprimir, extinguir, emergir, quer dizer, imergir, imprimir, submergir, tingir e vir. No particípio regular, o abrir não tem, o cobrir não tem, corrigido, o descobrir não tem, distinguido, emergido, excluído, exprimido, extinguido, emergido, exprimido, submergido e tingido. E o vir não tem. E no particípio irregular da terceira conjugação vira aberto, coberto, correto, descoberto, distinto, imerso, emerso, excluso, expresso, extinto, imerso, impresso, submerso, tinto e vindo. Interessante. Agora, finalmente terminou esses verbos abundantes aí, vira os verbos regulares agora. Verbos regulares são aqueles cujo radical, que é a parte principal, não muda e cujas terminações são iguais aos do modelo de sua não muda e cujas terminações são iguais às do modelo de sua conjugação. Nossos modelos são primeira conjugação,
com ar, de cantar. E conjugação vive de com er e a conjugação parte de ir. Se você não entendeu o que é o radical, que não apareceu ainda não e eu não tinha aprendido, é que o radical é essa parte aqui da palavra, que se você tirar ela, ela fica completamente incompreensível. Não tem como entender que você queria significar aquela palavra. Por exemplo, se você tirar o cante, C-A-N-T, da palavra canta, cantou, cantar, você nunca vai entender. Vai ser uma palavra totalmente diferente se você mudar essa parte. Isso que significa o radical. A parte núcleo que não pode ser mudada. O vive, de viver, viviu, viveu. Se você só pode, você nunca pode mudar o vive, mas você pode mudar os outros carinhas das conjugações finais, né? Para mudar o sentido do verbo, né? Bom, os radicais estão em letra minúscula e as terminações maiúsculas no exemplo que estava escrito aqui na apostilinha. Com esses modelos, você pode conjugar qualquer verbo regular. Bom, os modelos que eles usam aqui nos verbos regulares é o cantar, o viver e o partir. Vamos lá. Conjugação dos verbos regulares, indicativo, daí de novo toda aquela coisa lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, presente, pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. E futuro do presente, futuro do pretérito, né? Cansado. Fico falando de novo porque é muito chato ficar falando toda hora pretérito indicativo, presente do indicativo. O que eu faço? Não estou com saco, só vou ler todas as palavras, né? E não vou ficar falando do que era do presente, do pretérito perfeito, do pretérito mais que perfeito. Mas elas estão na ordem, tá? Primeiro, cantar. Canto, cantas, canta. Cantamos, cantais, cantam. Cantava, cantavas, cantava. Cantávamos, cantáveis, cantavam. Cantei, cantaste, cantou. Cantamos, cantastes, cantastes, cantaram. Cantara, cantaras. Cantara, cantaramos, cantareis e cantarão. Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Cantaria, cantarais, cantaria, cantaríamos, cantareis e cantarão. E assim termina o indicativo de todos os presentes, pretéritos e futuros. Segundo, conjugação viver. Vivo, vives, vive, vivemos, viveis, vivem. Vivia, vivias, vivia, vivíamos, viveis, viviam. Vivi, viviste, viveu, vivemos, vivestes, viveram. Vivera, viveras, vivera, viveremos, viveramos, vivereis, viverão. Viverei, viverás, viverá, viveremos, vivereis, viverão. Viveria, vivereias, vivereia, viveríamos, vivereis, viveriam. E o último, partir, com a terceira conjugação, com ir, né? Vira parto, partes, parte, partimos, partes, partem. Partia, partias, partia, partíamos, parteis, partiam. Partiu, parti, tá com i só, i mudo. Partir, partiste, partiu, partimos, partistes, partiriam. Partira, partiras, partira, partiramos, partireis e partiram. No futurinho vira partirei, partiras, partira, partiremos, partireis e partirão. No e partiria, partirias, partiria, partiríamos e partireis e partirão. Finalmente terminou essa coisa que tem mais, né? Agora o subjuntivo do presente, do pretérito perfeito e do futuro. E de novo aquela coisa do que, se e quando, né? Que eu cante ou se eu cantasse ou quando ele cantar, entendeu? Bom, vamos lá. Cantar vira cante, cantes, cante. Cantemos, canteis, cantem. Pretérito imperfeito, cantasse, cantasses, cantasse. Cantássemos, cantasseis, cantassem. Futuro, cantar, cantares, cantar. Cantaramos, cantarmos, cantardes e cantarem. Subjuntivo, viva, vivas do presente, né? Presente, viva, viva, vivas, viva, vivamos, vivais, viviam, vivam. Pretérito perfeito, vivesse, vivêssemos, vivesse, vivêssemos, vivesses, vivessem. E no futuro, viver, viveres, viver, vivermos, viverdes, viver. No subjuntivo, presente, parta, partas, parta, partamos, partais, partam. Pretérito perfeito, partisse, partisses, partisse, partissemos, partisteis, partissem. E no futuro, partir, partireis, partirir, partirmos, partindes, partirdes e partirem. E para terminar com afirmativo, imperativos, afirmativos e negativos. Afirmativo vira canta, cante, cantemos, cantai, cantem.
E no negativo vira não cantes, não cante, não cantemos, não cantais e não cantem. O viver vira no imperativo afirmativo. Afirmativo vira vive, viva, viva, vivamos, vivei, vivam. Negativo, não, vivas, não viva, não vivamos, não vivais, não vivam. Afirmativo, imperativo afirmativo. Afirmativo parte, parte, parta, partamos, partiu, partão. Negativo, não partas, não partá, não partamos, não partais, não partem. Né? Simples. E para terminar, das formas nominais, uma coisa que está me confundindo, né? Em formas nominais de infinitivo pessoal, impessoal vira cantar, viver e partir. No gerúndio vira cantando, vivendo ou partindo. E no particípio vira cantado, vivido ou ido. A seguir, veja uma lista de verbos regulares, ar, ir, conjugados, seguindo os modelos de cantar, vender ou partir. Até agora é só uma listona de umas 20 páginas só de palavras. Vamos ler todas elas? Agora eu não estou mais com saco de ler as coisas nas ordens, né? Mas aprender português de verbos. Na verdade, eu vou terminar o vídeo aqui e fazer um vídeo só de verbos conjugados, só para aprender mais palavras, né? Tchauzinho.